O Supremo Tribunal Federal pode anular o reajuste nas aposentadorias e pensões. Isso porque estão achando o aumento das aposentadorias abaixo da inflação. Estão ventilando essa informação e por conta disso eu estou recebendo muitas perguntas a respeito referente ao aumento das aposentadorias. Estão ventilando por aí que o Supremo Tribunal Federal vai anular o aumento conferido aos aposentados e pensionistas pelo presidente da República. Essa informação é falsa. O reajuste das aposentadorias e pensões tem uma lei específica e eu também já repercuti aqui no canal na forma de aulas para vocês. O embasamento legal para conferir o reajustamento dos benefícios previdenciários, expliquei como funciona, aquelas pessoas que recebem com base no salário mínimo, vocês lembram-se, recebem de acordo com o reajuste dado ao salário mínimo no período. E aquelas pessoas que recebem acima do mínimo, o reajuste é com base no INPC, divulgado pelo IBGE. O IBGE, para conhecimento, é uma autarquia federal. Logo, ela integra a engrenagem do Poder Executivo. Vejamos, o Brasil é formado por 3 poderes. Vamos lá? Legislativo, Executivo e Judiciário. Nenhum pode imiscuir na questão do outro poder. O STF, na função típica, não pode criar leis. O Legislativo não pode, na função típica, julgar. E o Executivo não pode nem julgar, na função típica, e nem criar leis. Porque ele tem a sua competência específica. Então, o Brasil, a união de todas as unidades federativas, se resume em 3 poderes. Cada um com a sua atribuição muito bem definida pela Constituição Federal. Então, em resumo de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, não tem o poder para anular o reajuste dado pelo presidente da República aos aposentados e pensionistas. É mais uma informação falsa, como está dizendo o INSS, para ganhar cliques, para atrair cliques. E o Supremo Tribunal Federal pode anular o aumento conferido para os aposentados. Essa informação também é falsa. Muitas pessoas comentando aí em nossos vídeos querendo saber, olha professor, eu sei que o canal do senhor é o único que tem credibilidade aqui para falar para os aposentados e pensionistas, eu queria que o senhor explicasse isso. Então eu estou explicando com base na informação oficial, conforme eu já tinha repercutido aqui, que isso é mentira. Não vamos ter esse tipo de acontecimentos. Perfeito? Agora, depois do resumo, preste atenção, gente. Nas minhas apresentações, eu, inclusive, prefiro não aparecer. Sabe a minha imagem? Eu prefiro não aparecer porque eu acho que o importante para vocês, notadamente para o meu público, é o conhecimento, é entender, é saber do que se trata. Então, nós explicamos os dispositivos de leis. A nossa função aqui é essa, explicar dispositivos de leis. Então veja que eu pego o artigo, coloco lá no PowerPoint e vou riscando lá para vocês, grifando, dando destaque, colocando seta. É aquilo que eu acho interessante. Decisões judiciais, mostra, olha, uma decisão, mostra a decisão judicial, mostra doutrina, jurisprudência, mostro tudo para vocês. Então o importante é aparecer na tela do seu dispositivo e não a minha imagem, exatamente para apresentarmos mais credibilidade. Mais ainda, né? Então veja, se eu estou mostrando um artigo de lei e digo, olha, o dispositivo está assim redigido, basta você dar um Google, né? Vai lá e confere a lei. Nossa, é isso mesmo que ele falou. E pronto. Agora, se eu jogo uma informação aí a esmo, não tem como você conferir. Eu fico só falando aqui, ó, não tem como você conferir. Por isso que eu gosto de mostrar a tela do computador para vocês com as orientações. Eu prefiro o estilo aulas.
para vocês. Isso é muito importante para o nosso público que carece de informação. Então, tudo que eu falar, você assista ao vídeo de cabo a rabo e depois tire as suas conclusões. Mas não caiam em informações falsas ou informações manipuladas. Eu posso, veja o título do vídeo aqui. No título do nosso vídeo já está o alerta. Mas eu posso também escrever, por exemplo, e aqui eu vou pedir a compreensão da pessoa, eu posso escrever assim, ó, preste atenção. Saiu o calendário de antecipação do 13º salário. E aí coloco no meu título. E aí no vídeo eu digo, olha, essa informação não é bem assim, mas eu utilizei do chamarício, permita que eu use essa palavra. Para quê? Para fazer isso que o INSS está dizendo, ó, para atrair cliques. Então, se eu coloco o título falso, eu estou atraindo cliques. Quando você vir um título meu, assista ao vídeo e verifique se não é exatamente o que eu estou falando. Aposentados e pensionistas terão aumento de 3,71% e o teto da Previdência Social passa para R$ 7.786. Esse é o valor máximo que a pessoa pode receber a título de benefício previdenciário por mês. Conforme já havíamos anunciado aqui no canal em vídeos anteriores, o IBGE acaba de divulgar o INPC, que serve como base para a correção monetária das aposentadorias e pensões daquelas pessoas que recebem acima de um salário mínimo. E conforme previsto, ficou abaixo dos 4%. Nós também já havíamos repercutido aqui no canal que as pessoas que recebem aposentadorias e pensões com base no salário mínimo tiveram um acréscimo de 6,96%. Portanto, as pessoas que recebem com base no salário mínimo tiveram um aumento maior em relação àqueles que recebem acima de um salário mínimo de benefício previdenciário mensal. Vejamos, o decreto número 3.048, que para conhecimento é o regulamento da Previdência Social, no seu artigo 40, trata do reajustamento do valor dos benefícios previdenciários. Apenas para deixarmos registrado, o dispositivo está assim redigido. É assegurado, ou seja, é garantido o reajustamento, o aumento dos benefícios, e esse aumento serve para preservar-lhes em caráter permanente o valor real da sua aposentadoria ou pensão. No parágrafo 1º aqui do artigo 40 do Regulamento da Previdência Social, diz que os valores dos benefícios serão reajustados, ou seja, terão aumento anual, todos os anos, na mesma data do reajuste do salário mínimo. Nós já tivemos o reajustamento, o aumento do salário mínimo, que já está em vigor no valor de R$ 1.412. E esse aumento será com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que, conforme eu disse na abertura da nossa aula, será divulgado pelo IBGE em 11 de janeiro de 2024. Pois bem, dito isto, vamos dar uma pausa e lembrarmos para que você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se agora, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha essa informação em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vamos continuar aqui. Com base em tudo isso que eu acabei de explicar, o governo vai anunciar
nesta semana ainda, o reajuste dos benefícios do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo. E ficou acertado que, neste caso, as pessoas que recebem acima do salário mínimo, aposentados e pensionistas, terão apenas a reposição da inflação. Então, nós não vamos ter um aumento real para aqueles beneficiários que recebem acima do mínimo. Isso foi uma medida adotada pelo próprio governo de apenas a reposição da inflação. E essa reposição inflacionária, ela é medida, conforme dissemos, pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que será divulgado pelo IBGE em 11 de 1 de 2024, conhecido também como a próxima quinta-feira. Escreva aí abaixo nos comentários se todos vocês estão conseguindo entender as minhas explicações. É muito importante. Produzimos conteúdo aqui para pessoas humildes, pessoas simples. Então, é importante que vocês me digam se estão compreendendo. Walter, não entendi, não sei o que é esse NPC. Você tem que perguntar por meio de comentários aí no vídeo para eu saber se o conteúdo está sendo relevante. Então, escreva aí o que você entendeu. Você compreendeu? Sim, não entendi. Para que a gente comece aqui a interagir e entre em um consenso entre a gente que produz o conteúdo e vocês que assistem aí do outro lado. Perfeito? Então, conforme eu ia dizendo, não haverá aumento real para aposentados e pensionistas. Essa é a praxe, gente. É o que vem acontecendo nos últimos anos por todos os governos. Todos os presidentes têm adotado isso. O quê? Não aumentar as aposentadorias e pensões do INSS. O que está acontecendo é apenas uma reposição da inflação. Nós não temos aumento real para os aposentados e pensionistas, notadamente aqueles que recebem acima do salário mínimo. Para que vocês tenham uma ideia, este ano foi a primeira vez que o aposentado e pensionista que recebe com base no mínimo recebeu um aumento real. Isto por conta da política de valorização do salário mínimo. Como o salário mínimo foi a primeira vez na história desse país que teve um aumento real, ou seja, um aumento acima da inflação, as pessoas que recebem com base no piso também tiveram um aumento real. Mas, no caso dos aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo, não terão um aumento real. E é isso que nós temos que mudar. Nós temos, inclusive, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visa mudar a política de reajustamento das aposentadorias e pensões, para que essas pessoas tenham um aumento real e não apenas a reposição da inflação. É por isso que eu recebo aqui constantemente reclamações de segurados que ganhavam 10 salários mínimos quando se aposentaram e hoje recebem apenas um salário mínimo por conta da chamada defasagem. É exatamente isso que acontece quando nós não temos uma reposição acima da inflação. Vai ocorrendo uma defasagem. Notadamente agora, vejam, o salário mínimo aumentando, política de valorização do salário mínimo. E as aposentadorias e pensões daquelas pessoas que recebem acima do mínimo não tem um aumento real. Daqui a alguns anos,
A pessoa que recebe com base no mínimo está recebendo 10 mil reais e a pessoa que recebia acima do mínimo está recebendo 5 mil reais. Então a conta aqui não bate, por isso que temos que ter um aumento real também para as pessoas que recebem acima do salário mínimo. Notadamente, agora que nós temos a política da valorização do salário mínimo. Se o salário mínimo está aumentando acima da inflação, as aposentadorias e pensões também têm que aumentar. Por quê? Se o governo tivesse feito apenas a reposição inflacionária no caso do salário mínimo, teríamos um reajuste, um aumento um pouco mais de 3%. Mas como tivemos a valorização, a política de valorização do salário mínimo, as pessoas tiveram quase 6%, salvo engano, enquanto que os aposentados e pensionistas que recebem com base no mínimo terão certamente com base no INPC um pouco mais de 3%. Isso daqui a alguns anos vai gerar problema. Vai acontecer o quê? A pessoa que recebe, se aposentou, Se aposentou com apenas um salário mínimo, vai estar ganhando 10 mil reais. E a pessoa que se aposentou com mais de um salário mínimo, vai estar ganhando 5 mil reais. Isso é um problema e eu preciso que vocês me ajudem a combater isso. Por quê? Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo já receberão, olha aqui, já receberão o benefício previdenciário com o reajuste. Já receberão com aumento, qual seja R$ 1.412 a partir de 25 de fevereiro. Então, a partir de 25 de fevereiro, os aposentados e pensionistas que recebem com base no salário mínimo já receberão com aumento e aqueles que ganham a mais de um salário mínimo não terão aumento nenhum. Aqui nós colocamos apenas para ilustrar o calendário de pagamento de benefícios do ano de 2024. Na parte superior, para aquelas pessoas que recebem benefícios de até um salário mínimo. Basta você verificar aqui, o número final do seu benefício conforme a coluna da esquerda. E para aquelas pessoas que recebem acima do mínimo, acima de um salário mínimo, a parte de baixo. Aqui, essa parte aqui, igualmente, com base no número final aí do seu benefício, do seu NIS. Aqui tem todas as datas, todos os meses, começando aí o pagamento com reajuste já agora no próximo dia 25. É óbvio que eu fiz um resumo de tudo isso e vou deixar, inclusive, esse calendário de pagamento de benefícios de 2024 disponível para consulta por meio de um link que está na descrição do vídeo. Agora, me diga uma coisa, você entendeu o que eu tentei te explicar até aqui? Repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.